Olá, meus queridos estudantes! Sejam bem-vindos ao programa Se Liga na Educação. Estamos começando agora com a aula de Física. Eu sou a professora Suzana Apolinário. Quem me acompanha hoje é o intérprete Daniel. Você vê aqui ao lado. Muito obrigada, Daniel. Então vamos começar. Nossa aula tem como tema Momento Linear. Esta é uma aula para o primeiro ano do ensino médio. De acordo com o plano anual da Secretaria de Educação, agora no quarto bimestre, os alunos do primeiro ano estão aprendendo este assunto em sala de aula. Esta aula contempla a competência específica 1 para Ciências da Natureza e também possibilita o desenvolvimento da habilidade 101X. Procuraremos desenvolver nessa aula competências socioemocionais, como a imaginação criativa, a curiosidade para aprender, a tolerância à frustração e ao estresse. E na última aula, nós vimos as formas de energia mecânica, tais como energia cinética, energia potencial gravitacional e potencial elástica. Vimos as formas de transformação da energia mecânica, as formas de dissipação de energia e também a conservação da energia. Então, agora voltemos ao tema da aula, momento linear, que também é conhecido como quantidade de movimento. Bom, mas essa expressão origina da palavra momentum, do latim, que significa impulso ou o poder de mover algo. Então, você verá que esse momento linear ou quantidade de movimento está relacionado ao movimento dos corpos. Agora vamos entender o conceito de momento linear. Definição: é uma grandeza física vetorial relacionada ao movimento dos corpos. Portanto, relaciona-se à velocidade e também à massa. O corpo possui massa e está em movimento com determinada velocidade, então ele terá uma quantidade de movimento. Ou também podemos dizer que ele terá um momento linear. E como calcular? O momento linear é uma grandeza física, então nós podemos medir, podemos calculá-lo. Como? Por meio dessa equação que relaciona o produto da massa vezes a velocidade. Agora observe, essa letra representa aqui essa grandeza, momento linear, e o cálculo massa vezes velocidade, grandeza vetorial. Por isso eu coloquei o símbolo de vetor em cima das grandezas vetoriais, momento e velocidade. Bom, a unidade de medida de momento linear no sistema internacional é o quilograma, que vem da massa, vezes o metro por segundo, que vem da velocidade. Bom, mas lembra que eu falei que momento linear também significa quantidade de movimento? Então, às vezes, essa equação aparece dessa forma, mas é a mesma coisa. O resultado aqui vai ser o mesmo, o produto da massa vezes a velocidade, e a letra Q representando a quantidade de movimento do corpo. Então vamos aplicar, vamos entender como eu calculo o momento linear de um corpo em movimento. Observe a figura, leia aqui comigo. A figura representa uma bola de massa 1,5 kg, 1,5 kg, que movimenta-se com velocidade de 5 metros por segundo. Agora observe a figura.
somente a figura, desconsiderando aqui o enunciado, o texto que vem logo antes. Olhando só essa figura, como que eu sei que essa bola está em movimento? Eu tenho aqui representado o vetor velocidade, que indica que a bola está movimentando-se para a direita. Então, só de olhar essa figura, eu posso afirmar que essa bola está em movimento, devido à presença aí do vetor velocidade. Bom, então, concluindo, se essa bola está em movimento, ela tem uma quantidade de movimento. Quanto? Vamos calcular? Então, olha aqui a pergunta. Qual o módulo do momento linear da bola? Ou seja, qual o valor da quantidade de movimento? Então, vamos fazer o cálculo. Lembrando da equação, né? Quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. Aqui eu vou calcular, encontrar o módulo. Então, eu posso desconsiderar o caráter vetorial dessa grandeza. Por isso, eu não vou colocar o vetor em cima das letras que representam o momento linear e a velocidade. Agora, eu vou substituir os valores e eu terei aqui a massa da bola, 1,5 quilogramas, vezes a velocidade, que é de 5 metros por segundo. Faço esse cálculo e vou encontrar o valor aqui. 1,5 vezes 5 dá 7,5 quilogramas vezes metros por segundo. Ok? Então, pronto, encontrei aqui o valor procurado, o valor do momento linear dessa bola. Mas vamos compreender melhor ainda este momento linear. Vou pegar aqui o exemplo com esta bola. Imagine que eu pegue essa bola e lance para você, com essa velocidade que nós vimos, 5 metros por segundo. Beleza. Vou arremessar essa bola para você. Você conseguirá agarrá-la. Mas agora, imagine, né, que essa bola seja de chumbo. Ora, o chumbo é mais denso, então terá mais massa. Uma bola com essa mesma dimensão, com esse mesmo diâmetro de chumbo, arremessado para você, você agarraria com a mesma facilidade da anterior? Não. Por quê? Porque a bola de chumbo vai ter mais quantidade de movimento, né? Bom, isso aqui foi um exemplo para você perceber, né, sem sentir aí a definição, o conceito de quantidade de movimento. É claro que ninguém vai arremessar para você uma bola de chumbo desse tamanho, mas foi só um exemplo mesmo, ok? Bom, agora outra observação. Vou até fazer o desenho aqui. A pergunta aqui é a seguinte. O momento linear é uma grandeza vetorial. Então, eu posso definir aqui o vetor momento linear. Observe, a velocidade da bola, ela tem uma direção horizontal e um sentido para a direita. E o vetor momento linear também vai ter uma direção e um sentido, mas qual? Ele vai obedecer à mesma direção e o mesmo sentido da velocidade. Então, eu posso vir aqui e fazer o desenho do vetor momento linear da bola.
na mesma direção e no mesmo sentido da velocidade. Então, conclusão, o momento linear é uma grandeza vetorial que obedece aí à mesma direção e o mesmo sentido da velocidade. E eu trouxe um exercício, porque nós precisamos aplicar o conceito, a definição e resolver exercício para a gente saber trabalhar com a equação. Leia comigo. Uma caminhonete de massa 7.000 quilogramas descreve uma trajetória retilínea e horizontal com velocidade de 20 metros por segundo. Determine a quantidade de movimento em duas situações. Primeiro, letra A, da caminhonete vazia e na letra B, da caminhonete carregada com uma carga de massa 3.000 quilogramas. Bom, então agora a gente vai ter que fazer cálculos. Vamos lá. Letra A, determinar a quantidade de movimento da caminhonete vazia. Então vamos. Quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade. Então, basta eu substituir os valores. A massa da caminhonete vazia, 7.000 quilogramas, eu vou escrever em potência de 10. 7 vezes 10 a 3 quilogramas. Ah, professora, mas 7 vezes 10 a 3 é tonelada. Mas eu tenho que usar quilograma, porque na equação, no sistema internacional, a unidade de medida de massa é quilograma. Vezes a velocidade, 20 metros por segundo. 2 vezes 10 elevado a 1 metros por segundo. Então, para encontrar o valor desse momento, basta eu fazer essa multiplicação. Vai dar 14 vezes 10, multiplicação de potência de 10. Conserva a base e soma-se os expoentes. 3 mais 1, 4. Qual a unidade de medida? Quilograma vezes metro por segundo. Vou colocar isso aqui, esse resultado encontrado, em notação científica. Como que fica, então? O momento linear vai ser igual a 1,4 vezes 10. Opa, cuidado, né? Eu diminuí uma casa, tem que aumentar uma no expoente. Vezes 10 a 5 quilogramas vezes metro por segundo. Aqui é igual, né? Melhorei aqui. Certo? Então, essa é a quantidade de movimento, ou seja, o momento linear da caminhonete vazia. Agora, a gente vai ter uma outra situação. Letra B. Acrescentou-se 3.000 quilogramas à massa da caminhonete. Qual será, então, o momento linear nessa nova situação? Lembrando, massa vezes velocidade. Aqui não precisa de vetor, porque a gente está calculando o módulo. Então, o momento linear vai ser a massa. 7.000 da caminhonete mais 3.000 da carga. 10.000, escrito em potência de 10. 1 vezes 10 a 4 quilogramas. A velocidade continua a mesma, 20 metros por segundo. Fazendo aqui o cálculo, esse momento linear, então, vai ser 1 vezes 2, 2,
conserva a base 10 e soma-se os expoentes. Ok, então o que a gente percebe? Na segunda situação, com a massa maior, o momento linear também foi maior. Impulso é um conceito que está relacionado ao momento linear. Observe essa animação. Bom, eu tenho uma bola de bilhar que recebeu uma tacada. Vamos lá. Inicialmente, voltando aqui no início, a bola estava em repouso. Após receber uma força feita pelo taco, essa bola entrou em movimento. Então vamos pensar uma coisa. Antes de receber a força, a bola estava em repouso. Qual que era aí a quantidade de movimento da bola nessa situação? Zero. Por quê? Velocidade zero. Mas depois que recebeu a força, ela entrou em movimento. Então, o que a gente pode concluir? Que houve aí uma variação na quantidade de movimento da bola. Inicialmente zero e após receber a força, entrou em movimento, recebeu uma velocidade, recebeu uma força resultante, que produziu uma aceleração que modificou aí o valor da velocidade da bola. Então, houve uma variação na quantidade de movimento. Agora, essa força que a bola recebeu do taco ali na tacada, isso aí tem um nome, chama impulso. Impulso, que a gente representa pela letra I. E ele é determinado pelo produto de uma força vezes um intervalo de tempo, que geralmente é muito curto. Então, voltando aqui, observa. A bola em repouso, inicialmente, olha, a força atuou num tempo pequeno. Então, esse intervalo foi muito pequeno. Então, essa bola recebeu o impulso, que é uma força vezes variação da quantidade, variação do tempo, né? Uma força aplicada em um intervalo de tempo. Bom, o impulso também pode ser determinado pela área sobre o gráfico, uma força constante que atua em um intervalo de tempo, ΔT, produz o impulso. E nós temos, então, o teorema do impulso, que fala que o impulso que um corpo recebe, ou seja, uma força aplicada em um intervalo de tempo muito curto, vai fazer variar a quantidade de movimento do corpo. Ou seja, o impulso é igual à quantidade final menos a quantidade de movimento inicial. Então, foi aquilo que eu falei e mostrei naquela animação. Bola em repouso, recebeu um impulso, entrou em movimento. Ou seja, houve uma variação da quantidade de movimento. Deixo aqui a demonstração de como a gente conclui e chega nesse teorema. Depois você vai seguir aqui para você compreender. E o que nós vimos na aula de hoje? A definição de momento linear, massa vezes velocidade. Vimos também, aprendemos a calcular o momento linear. Entendemos aqui o impulso de uma força constante e chegamos até o teorema do impulso. Bom, mas eu venho dizer-lhe que nós teremos uma aula logo em seguida dessa. E eu aguardo todos vocês para a próxima aula, em que falaremos da conservação do momento linear. Até lá!